Admita às pessoas que você precisa de ajuda. O homem precisa admitir à esposa que precisa de ajuda da esposa. A esposa precisa admitir que precisa de ajuda do esposo. Você precisa admitir que precisa ajuda do pastor. E o pastor precisa admitir que precisa da ajuda de vocês. Eu tenho procurado da minha parte deixar isso bem claro para todos. Eu sempre subo aqui e falo, olha, se você veio aqui procurar um super pastor, está no lugar errado. Porque eu não sou um super pastor. Eu sou uma pessoa limitada. Eu sou uma pessoa que precisa de ajuda. E por isso eu não ando sozinho. Eu tenho que vencer o meu ego e pedir ajuda. Você pode vencer o seu ego e pedir ajuda? Quantos podem vencer o seu ego e pedir ajuda? Então bate no ombro da pessoa que está na sua frente, do seu lado, e diga para ela, eu preciso de ajuda. Fala para a pessoa que está atrás de você, fala para o seu esposo, para a sua esposa, fala para o seu filho. Eu preciso da sua ajuda. Para fazer algo realmente grande, esqueça seu ego e prepare-se para fazer parte de uma equipe. Se você quer fazer algo grande, realizar o seu sonho, se você quer fazer algo grande, esqueça o seu ego e faça parte de uma equipe. O trabalho em equipe nasce quando você se concentra no nós em vez do eu. O ego, o eu precisa morrer para que venha a nascer o nós, o grupo, o trabalho em equipe. Pense bem se você não tem fracassado e o inimigo de tempos em tempos tem te humilhado porque você está sozinho, porque você não se firma na igreja, porque você não faz parte de um grupo, porque não faz parte de uma equipe. Todos aqueles que estão sozinhos, de tempos em tempos, são totalmente humilhados. Agora, aquele que faz parte de um grupo, a família está unida, a família faz parte, faz um grupo, a família é um grupo, a família é um grupo, é uma equipe. As mulheres se reúnem, estão unidas e são uma equipe. Os homens estão reunidos, estão juntos, são amigos e formam uma equipe. E um cuida do outro, um ajuda o outro. Sabe outra coisa, por que as pessoas ficam sozinhas? Insegurança, diga insegurança. Algumas pessoas deixam de promover o trabalho em equipe porque se sentem ameaçadas por outras pessoas. Não deveríamos usar apenas o cérebro que possuímos, mas todos aqueles que possuímos, que possamos tomar emprestado. Você não pode contar só com a sua sabedoria. Você tem que contar com a sabedoria do outro também. Agora, a gente se sente inseguro. Muitas vezes a gente não se reúne em um grupo, em um trabalho, e não entende, e não quer fazer parte de um grupo, de um trabalho, e a gente não está envolvido por esse poder sobrenatural, que nos fortalece, e que nos faz mais do que vencedor, por causa do ego e por causa da insegurança. Ah, mas e se o outro é melhor do que eu? Ah, mas o outro é mais inteligente do que eu. Eu não sei ler direito, o outro sabe ler. Eu não sei escrever, o outro sabe escrever. O outro fala tão bem e eu não sei nem falar. A insegurança. Você precisa vencer a insegurança se você quer realmente fazer parte de um grupo e um trabalho em equipe e estar sobre você esse poder e essa autoridade sobrenatural. Vença a sua insegurança. Vença a sua insegurança. Diga, eu vou vencer. Terceiro, ingenuidade. Diga, ingenuidade. Essas pessoas que preferem ficar sozinhas, mesmo sabendo da diferença e do risco que estão correndo, ao invés de fazerem parte de um grupo e de um trabalho de equipe, preferem ficar sozinhas, e as razões são ego, insegurança e ingenuidade. Eles ingenuamente subestimam a dificuldade de realizar coisas grandes. Como resultado, tentam seguir sozinhos. Se eu precisasse fazer tudo novamente, pediria ajuda.
Eu acho que essa é uma boa frase para nós. Se você fosse fazer tudo de novo na sua vida, eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos buscar é primeiro ajuda. Se eu fosse estudar de novo, eu ia primeiro procurar ajuda. Se eu fosse começar o meu casamento, eu ia procurar ajuda. Se eu tenho que cuidar dos meus filhos, criar os meus filhos, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar ajuda. Então não seja ingênuo, porque um grande trabalho exige muito. Realizar um sonho exige muito. Fazer uma faculdade exige muito. Criar os filhos, cuidar de uma casa e educar os filhos exige muito de uma pessoa. E para isso é necessário pedir ajuda. Diga, eu vou pedir ajuda. Eu tenho trabalhado a equipe e é uma luta, é uma dificuldade. Porque muitos ainda estão presos à individualidade. Estão presos na solidão do deserto, nos cárceres de Satanás, estão presos, sozinhos, isolados, não conseguem vencer o eu, não conseguem pensar no nós, estão sempre presos no ego, na insegurança e na ingenuidade. É uma realidade, e isso em todos os lugares. Eu sempre falo para os obreiros, eu falo assim, olha, se eu vou tirar a mesa dali para pôr aqui, eu peço ajuda de alguém. Outro dia eu falei para um jovem, porque eu estou batendo na tecla, sai da solidão, vive em grupo, anda com os jovens, vai trabalhar, faz parte de uma equipe, faz uma equipe. E eu estou trabalhando, estava tão difícil que eu falei para ele, olha, a única coisa que você pode fazer sozinho é ir no banheiro, a partir de agora na igreja. Falei para ele, nada que você for fazer aqui dentro, você tem permissão para fazer sozinho. Se você for abrir as janelas, peça ajuda para alguém. Se você for arrumar aqui as coisas, peça ajuda para alguém. Se você for fazer algo lá fora, peça ajuda para alguém. Você não pode mais fazer nada sozinho. A única coisa que você tem permissão para fazer sozinho é ir no banheiro. Mulher não dá para pedir isso, né? Porque quando mulher vai no banheiro, vai tudo junto, não é isso? Agora homem é fácil pedir. Então a única instrução que eu dei para ele, e a ilustração que eu trago para você, tudo que você for fazer, peça ajuda para alguém. Precisa arrastar uma cadeira de um lugar para o outro. Não precisa ser Sansão e levantar a cadeira. Não precisa ser o mais forte. Mostrar que faz, que consegue, que você sozinho consegue, que você tem força, que você tem sabedoria. Mostre para as pessoas que você precisa da ajuda delas. Peça ajuda para elas. A pessoa que sempre chega perto de mim por educação, fala, pastor, você precisa de ajuda? Já se lascou, porque eu preciso. Eu sempre estou precisando de ajuda. Você pode me ajudar? Quando eu for carregar a mesa de lá para cá, eu posso contar com a sua ajuda? Quando eu for arrastar um banco e mudar um banco de lugar, eu posso contar com a sua ajuda? Quando eu for no banheiro, pode deixar que eu vou sozinho. Mas as pessoas são inseguras. Ingênuas. Nada grande vai ser feito por uma só pessoa. Nada grande. Uma família não é feita por uma pessoa. Uma família não é feita por uma pessoa. Um sonho não é realizado por uma pessoa. Um trabalho grande, um projeto grande, uma missão não é realizado por uma pessoa. É por nós, por um grupo, um trabalho em equipe. A quarta e última que eu trago aqui para ilustrar, o temperamento. Diga, temperamento. Algumas pessoas não são muito extrovertidas e simplesmente não pensam em termos de formar ou participar de equipes. Quando enfrentam desafios, nunca lhes ocorre procurar outras pessoas para realizar algo. Sabe-se que as pessoas alcançam maior por trabalharem umas com as outras do que contra as outras. Trabalhar junto dá resultado. Trabalhar contra os outros não dá resultado. Então muitas pessoas têm mais dificuldade por causa do seu temperamento. São mais tímidas, têm mais dificuldade de falar, têm mais dificuldade de se expressar em um grupo. Mas mesmo com as suas dificuldades,
mesmo com o seu temperamento mais introvertido, mais fechado, mais calado, é importante você estar junto de um grupo e fazer parte de uma equipe, para que você esteja protegido, e este poder e esta autoridade sobrenatural esteja sobre você, e você vença os inimigos, o exército de Satanás. Agora, uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado é que existe um mito, existe as histórias, existe os contos, e muitos contos e muitas histórias reais tentam destacar que uma única pessoa fez tudo. Mas isso é um mito, isso é uma mentira. O mito do cavaleiro solitário. Embora admiremos os feitos conquistados de maneira solitária, a verdade é que sozinho nenhum indivíduo consegue realizar algo de valor. A crença de que uma única pessoa pode fazer algo grandioso é um mito. Diga, é mentira. Pegue o exemplo da Bíblia. Deus levantou grandes homens e mulheres, mas todos eles foram líderes de equipe, porque ele sozinho não pode fazer nada. Deus pode te levantar como um grande homem, Deus pode te levantar como uma grande mulher, Deus pode fazer de você um líder e organizar um grupo, a sua família, porque quantos aqui tem uma família de 5 pessoas? Se a sua família tem 5 pessoas e ela estiver unida, vocês podem vencer 100 demônios. E se a sua família se reunir com outras famílias, nós podemos vencer 10.000 espíritos malignos. Por isso não se iluda, não caia no mito do cavaleiro solitário, do Zorro, que entra lá e resolve todos os problemas. Até o Zorro tinha o bobo, não é o nome dele? Oi? Tonto, né? Não é bobo, é tonto. Bobo, tonto, alguma coisa assim. Até o Zorro não era tonto, mas ele tinha um tonto, tinha um bobo lá com ele. Não anda sozinho, não existe alguém que está sozinho e vai vencer. Como eu dei o exemplo na Bíblia, todos os grandes homens e mulheres são líderes e estão em destaque e estão na frente de um exército e de um povo. Porque sozinho ninguém faz nada. Até o super-homem criaram a Liga dos... Eu estou ruim de desenho, tá vendo? Porque o super-homem, mesmo sendo o mais forte e poderoso dos super-homens, ele não consegue resolver tudo sozinho. E aí criaram a Liga da Justiça. Pessoal que não sai da televisão. Todo domingo de manhã. É com filho, né? Eu também tenho que assistir os desenhos. É que o meu não é de super-homem, o meu é Barbie, Enrolados. Agora também vai ter também. O jogo realmente acabou para aqueles que tentam fazer tudo sozinho. Se você deseja realmente algo grandioso, deve se unir aos outros. Diga, o jogo acabou. Diga mais forte, o jogo realmente acabou. Para aqueles que tentam fazer tudo sozinho. Por que, pastor, acabou? Porque a partir de agora você já sabe. E se você quiser fazer tudo sozinho, o capeta vai te pegar. Consegui te assustar? Não? Se você está assustado ou não, não importa. Mas que o diabo vai catar, vai. Porque é um princípio bíblico. É um princípio espiritual. É um princípio espiritual. Por isso, diga para a pessoa que está do seu lado, o jogo realmente acabou. Para aqueles que tentam fazer tudo sozinho. Amém? Se você deseja realmente algo grandioso, deve se unir aos outros. Por isso o conselho que eu deixo é que os homens andem com outros homens, que as mulheres se reúnam, nem que seja para tricotar, que as crianças brinquem juntas no estacionamento,
Nós estamos num momento importante, estamos formando os grupos para o projeto Obed-Edom. E você, se andar sozinho, não vai conseguir conquistar nada. Sozinho não chegamos a lugar nenhum. Jesus, que era Jesus, o Deus encarnado, ele não andou sozinho. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade para andar sozinho. E ele preferiu chamar 12 homens e formar uma equipe. Por que que nós, meros mortais, queremos andar sozinhos? Ele viu que quando ele começou a andar sozinho, assim que o seu ministério começa, o Espírito leva ao deserto, e ele sozinho, ele e o Espírito Santo no deserto, o inimigo o tentou. Se você andar sozinho, o inimigo vai continuar te tentando. Se você persistir em andar sozinho, você vai continuar caindo de tempos em tempos. Se você continuar sozinho, vai viver em maldição da solidão, do isolamento. Diga, o jogo acabou. Agora eu gostaria que você abrisse o livro de Êxodo. Capítulo 17. E você se colocasse em pé agora. Não se preocupa não, a mensagem não está começando não, tá? Ela está terminando, tá bom? Vi umas pessoas de cara feia, né? É melhor eu explicar, né? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 13. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diz amém. Mas antes eu quero ressaltar com você, diga comigo, o valor do trabalho em equipe. Diga, a partir de hoje, eu não ando mais sozinho. Eu faço parte de um grupo de amigos e de uma equipe que trabalha debaixo da ordem de Deus. Vamos ler o texto. Aí no texto diz que Amaleque peleja contra os israelitas. Versículo 8 ao 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E pelo que disse Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para se assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Feche a sua Bíblia e aplauda ao Senhor. Amaleque era o rei desse povo. E esse povo era um povo muito traiçoeiro. Um povo traiçoeiro que representa espíritos malignos. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e começa a caminhar no deserto. Mas conforme o povo ia caminhando no deserto, muitos se cansavam e iam ficando para trás. Os de idade não conseguiam acompanhar e iam ficando para trás. As crianças, que eram fracas, iam ficando para trás. As mulheres grávidas iam ficando para trás. E este povo, eles iam e matavam os velhos, os doentes, as crianças, os fracos, os que estavam pensando em voltar para o Egito e até as mulheres grávidas. Diga, algo muito cruel. Só que Deus fica irado contra eles e diz que vai destruí-los totalmente. Agora eu quero deixar bem claro para você uma coisa. Se você começar a ficar um velho,
Entenda bem o que é ser um velho. Um velho ranzinza, murmurento. Você vai começando a ficar para trás. E esse demônio vai te pegar. Se você começar a ficar cansado e dizer, pastor, não aguento mais. Se você começar a ficar cansado e ficar para trás, esse demônio vai te pegar. Se você ficar doente e ficar para trás, esse demônio pega. Esse demônio pega e mata os velhos, os ranzinzas, os cansados, os doentes, os oprimidos, os que querem parar, os que querem voltar atrás. Eles pegam e matam. Existe um demônio só para cuidar dessas pessoas. Por isso não seja um velho espiritual, seja um jovem. Não fique doente, se alimente da palavra e continue forte e caminhando. Aperte o passo e vamos andar juntos. Porque a partir do momento que você começa a se afastar dos demais, você começa a ficar para trás, esse demônio começa a vir sobre a sua vida. Então diga, eu não sou um velho. Eu não sou um doente. Eu não estou pensando em parar e voltar atrás. Eu não vou me comportar como um bebê chorão espiritual. Porque quando esse tipo de pessoa que tem este perfil fica para trás e esse demônio que atende por esse nome destrói as vidas. Só que ele é um demônio tão sujo, com uma artimanha tão maligna, tão diabólica, que Deus ficou irado e falou, eu vou destruí-los totalmente. E aí dá uma ordem para Moisés, e Moisés chama Josué, e Josué é enviado à batalha com alguns homens. E é a primeira vez que Josué está sendo enviado a uma batalha. E Moisés fala, Josué, tome alguns homens e vá para a peleja contra eles. Eu vou subir o cume da montanha, com a vara, com poder e autoridade. E lá de cima, eu vou olhar a guerra e vou interceder pela guerra. E a cena que nós vemos é que Moisés sobe o cume da montanha e abre os seus braços para orar. Em uma das suas mãos está a vara, o cajado, o poder e a autoridade. E as mãos estão levantadas. E ele está orando, intercedendo, pedindo a bênção de Deus, a proteção para aqueles que estão na guerra, o livramento, a vitória. Só que em determinado momento da peleja, os momentos e as horas vão passando e a mão dele começa a cansar. E toda vez que ele abaixa as mãos, o inimigo prevalece. Mas toda vez que ele reúne forças de novo e levanta as mãos, Josué, com os seus homens, começa a prevalecer. Eu quero saber uma coisa de você. Quanto tempo você consegue ficar de pé com as mãos levantadas? Você tem ideia de quanto tempo Jesus ficou com os braços estendidos e crucificado na cruz? Você sabe quanto tempo Jesus passou na cruz com os braços abertos? Aqui nós estamos vendo Moisés, é uma tipologia, é um exemplo do que Jesus fez, e ele está no cume da montanha, como Jesus estava com os braços abertos, fazendo a cruz, porque é na cruz que temos a vitória. Só que quando ele cansava, os braços caíam. Enquanto você tomar a sua cruz e viver a cruz, a vitória e a conquista. Quando você cansa da cruz, a derrota. Só que eu quero saber quanto tempo você, se nós hoje falarmos assim, vamos ficar de pé e você vai ficar com seus braços erguidos, quanto tempo você vai conseguir ficar com seus braços abertos? Alguns minutos, não é isso? Vai ficar 3, 4 minutos, não vai aguentar, levanta, até que chega uma hora que você não aguenta, mas não sente mais os braços. Mas eu preciso de ajuda. Você pode pedir para a pessoa que está do seu lado ajuda? Fala para ela, eu preciso ir para a cruz, mas você pode me ajudar? Quantas pessoas tinham do lado de Jesus na cruz? 2, não é isso? Moisés sobe ao cume e faz a posição da cruz. Quantas pessoas estão com Moisés? 2. Eu quero saber quanto tempo você consegue ficar na cruz. Tem
pessoas que não sobem a cruz há muito tempo. Tem muitos homens que quando você vai conversar, uma boca suja. É só palavrão. É só besteira. É só piadinha imoral. Quantas mulheres que fazem tempo que não sobem a cruz e tem uma língua de murmurador, de calúnia, de reclamação. Quantas crianças ainda nunca passaram pela experiência. Agora, se você quer vitória, você precisa subir e abrir os seus braços. Agora a Bíblia diz que Moisés não aguentou. Moisés não aguentou e ele abaixa suas mãos e o exército começa a perder a guerra. Até que os que estavam junto com ele veem que Moisés está cansado e colocam uma pedra para que ele possa se encostar, se assentar, se encostar. E cada um segurou a mão de Moisés de um lado e de outro. Moisés não pediu ajuda, mas eu acho que ele deveria ter pedido ajuda. Os dois que subiram com Moisés viram que ele estava cansado, que ele não ia aguentar e que o exército ia perder e eles iam ser totalmente destruídos. Porque eles viram isso e entenderam o que estava acontecendo. Colocaram uma pedra, uma rocha, e Moisés se encostou. E eles seguraram as mãos de Moisés para que eles vencessem todo o exército inimigo. Tem muito pastor que, infelizmente, Moisés é um desses. Apesar de ser um dos meus heróis da fé, mas mesmo estando na cruz, ainda impera, eu sozinho vou fazer. O egoísmo, a insegurança, a ingenuidade e o temperamento. Moisés deveria ter pedido ajuda. E eu quero saber se você está disposto a pedir ajuda hoje para alguém. Então se coloque de pé. E eu quero que vocês se reúnam em 3 pessoas. 3 pessoas, não pode ser 4, tem que ser 3. 3 pessoas. Formem grupos de 3. Só que quando você fizer o grupo, fala para a pessoa, você pode me ajudar? Eu gostaria que você começasse a levantar os seus braços. Levante os seus braços e estique os seus braços. Sim, ó, pode olhar para frente ainda, pode olhar para frente ainda. Precisa estar com os grupos formados, mas estenda os seus braços. Fique na posição da cruz, como Moisés ficou. Só para que você tenha uma ideia. O apóstolo Gerson uma vez fez um trabalho desse, e ele errou o tempo, era para ficar 3 minutos. Ele deixou 6 minutos. No outro dia ninguém aguentava de dor no braço. É só alguns minutos, só alguns instantes, para que você entenda a posição de um líder, a posição daquele que está acima e que está vendo o que está acontecendo. Você está vendo que o inimigo está destruindo as famílias. Você está vendo que o exército inimigo está destruindo as crianças, os de idade. Você está vendo que o inimigo está destruindo aqueles que estão querendo parar e voltar atrás. Você como Moisés, na posição da cruz, no topo do cume, no topo da montanha, na posição da cruz, você tem a visão toda. E você vê a guerra espiritual que nós estamos vivendo. Você consegue ver, você consegue ter o discernimento da guerra. Você consegue ver homens de Deus valentes lutando contra espíritos malignos. Você consegue ver a hora que o exército de Deus está prevalecendo. Mas você também consegue ver a hora que os espíritos malignos começam a prevalecer contra nós. Você está tendo uma visão, você está no alto, você está no topo da montanha, você está na posição do líder, você quer a vitória, na sua mão tem poder e autoridade, e você vê que tem hora que vencemos, tem hora que perdemos, e depende da sua posição, porque se você baixar a mão, o diabo vai catar a sua família. Você está entendendo isso? Nós não estamos brincando de ficar com os braços abertos. A hora que você abaixar a sua mão, que você cansar, o diabo vai catar os seus filhos, vai catar o seu marido, vai catar a sua esposa. Você está entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual?
Você está entendendo que nós não estamos brincando de cruz neste lugar, nós não estamos brincando de igreja, nós queremos ser um povo unido, forte, cheio de poder e autoridade, 100 pessoas que vão vencer 10 mil inimigos. Eu sei que eu mesmo falando alto aqui, te motivando, você já está cansado. Abaixa um pouco os braços. Isso, agora eles estão prevalecendo. Pode abaixar um pouquinho, ninguém é de ferro. Nem Moisés aguentou. Mas saiba que enquanto você não ora, enquanto você não vigia, quando você para de vir à casa de Deus, de orar, de buscar, de clamar pela sua casa, quando você sai do cume, quando você sai de uma posição do alto, de cima, de uma visão espiritual, de uma posição da cruz, a sua família sofre. Você não acha melhor voltar à posição? Porque se demorarmos a tomarmos a nossa posição, subirmos o monte e abrirmos os braços e orarmos e clamarmos na posição da cruz, o diabo vai prevalecendo, prevalecendo, prevalecendo. Não podemos passar muito tempo sem oração, não podemos passar muito tempo sem jejum, sem intercessão, não podemos parar de clamar neste lugar. Você está no cume, você está no alto, você é um líder de família, você é um pai, uma mãe, você é um líder, um obreiro, um ministro, um auxiliar, você tem a visão, você tem o discernimento, você sabe que quando você está orando, você está em retiro, no alto, tem visão, tem oração, tem intercessão. Vencemos. Mas quando você para, desce os braços e baixa o nível, as nossas famílias sofrem. Chegou a hora de pedir ajuda. Não adianta pedir ajuda para Deus, não. Fala, Deus, me livra desse cálice. Deus não vai te tirar dessa posição, não, filho. Ele viu o filho dele morrer nessa posição, e ele não vai te tirar dessa posição. Ele te chamou para estar nessa posição, mas nós temos que ser inteligentes, temos que ser sábios, cheios de poder e autoridade, e de visão, e principalmente, sabemos que nada mais é feito aqui sozinho. Temos que vencer o eu, o egoísmo, a ingenuidade, a insegurança, os temperamentos, e pedir ajuda. Peça ajuda para a pessoa que está do seu lado. Apoie o braço um do outro. Estica o braço. Quem está na ponta pode baixar o braço. E sustenta o braço de quem está no meio. Foi isso que eles fizeram. É por isso que subiram 3. É por isso que Jesus subiu o monte e estava no meio de 2 pessoas. Uma pessoa ajudou a sustentar de um lado e o outro não ajudou do outro. Essa é a posição que nós devemos viver a partir de agora. Mas um sustentando o outro. Põe a mão por debaixo para não cansar, por debaixo do ombro. Assim está confortável? Assim está mais fácil? Glória a Deus. Então se ajustem, se acertem. Coloque a mão no ombro do outro, sustentando o braço. Diga, seguir os passos de Jesus em tudo. Diga, na forma de viver, na forma de se relacionar e na forma de morrer, para vencer a morte. Jesus, ainda falamos de manhã, cada um deve tomar a sua cruz e seguir Jesus. Você sabe que Jesus não conseguiu carregar a cruz, não é isso? Até Jesus teve que ter ajuda para carregar a sua cruz. Não pense que você sozinho vai conseguir tomar a sua cruz e seguir. Não pense que você sozinho vai conseguir viver uma vida carregando e com o eu crucificado. Você vai precisar da ajuda das pessoas. Você pediu ajuda para as pessoas hoje? Então diga para ela, você pode sempre contar com a minha ajuda.
Eu quero dizer para vocês que vocês podem sempre contar com a minha ajuda. Posso contar com a ajuda de vocês? Então, para nós encerrarmos, queria que você dissesse novamente bem forte, diga: o jogo realmente acabou. Para aquele que tenta fazer tudo sozinho. Se você, olhe para a pessoa do seu lado e diga: se você, olha para a pessoa que está do outro lado, atrás, e diga: se você deseja realmente algo grandioso, deve se unir aos outros. Feche os seus olhos. A unção de Deus está sobre este lugar e sobre todos nós. A unção que desce como orvalho. A unção que desce como bênção. A unção que é a unidade, que une o povo para serem um só povo, terem uma só língua e poder e autoridade para vencermos 10.000. A unção de Deus, o Espírito de Deus, a unção, repousa sobre este lugar, repousa sobre os teus ombros. A unção, o Espírito de Deus, a unção, a graça, a glória de Deus, o poder e a autoridade, a arca, a presença de Deus, repousa sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros, sobre este lugar, a poder e a unção, poder, unção, unidade, 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 para vencermos legiões, principados e potestades. Diga: 5 de nós venceremos 100, e 100 de nós venceremos 10.000 inimigos, para a honra e glória do Senhor. Aplauda a Deus novamente, bem forte.